Oiê, seja muito bem-vindo a mais essa aula, uma aula de recheio. Esse recheio é o recheio tipo brigadeiro, porém saborizado. Hoje nós estamos saborizando com tangerina, tá? Vai ter o sabor de tangerina, é muito gostoso. O que é bom, qual é os benefícios desse recheio? Você pode estar utilizando essa mesma base aqui e mudar somente o teu sabor, tá? Vamos supor, eu não quero de tangerina, eu quero de laranja. Então aqui eu estou utilizando as raspas de uma tangerina, você trocaria, utilizaria as raspas de uma laranja, as raspas de um limão siciliano, tá? Então tu pode saborizar desse jeito. Assim como também eu posso querer mais neutro, vamos supor, eu quero só o gostinho do leite condensado, o gostinho do meu leite em pó com leite condensado, então tu não vai saborizar, tá? Então, vamos dizer assim, a raspinha não vai interferir na nossa textura do nosso recheio, tá? Pode tirar o sabor ou pode trocar os sabores que você botar o que você quiser, limão siciliano, laranja, tá? Então esse é um ponto bem positivo do nosso recheio. O que eu vou precisar, Cris? Eu vou precisar de 200 gramas de creme de leite, de caixinha ou HT, tá? A gente, de preferência com 18% de gordura ou 20% de gordura. Eu vou precisar, só que se for o creme de leite de latinha, tira o soro, descarta o soro, tá? É só o creme de leite. Uma caixinha de leite condensado ou 395 gramas e 20 gramas de leite em pó. Aqui, gente, eu só não vou tirar o leite em pó porque ele vai nos ajudar na nossa textura, tá? Então, esses três ingredientes, leite condensado, creme de leite e o leite em pó, nessas proporções é o que vai deixar a nossa textura do jeito que a gente quer, tá? O que é importante eu falar para ti antes de começar? Eu quero a raspinha da laranja, do limão, seja lá do que for, tá? Eu preciso cuidar, muito cuidado para não chegar na parte branca, então é ralado superficialmente, tá? Tirar bem ralinha as raspinhas ralinhas, não pode ralar tirando a parte branca. Por quê? Porque a parte branca vai amargar o teu recheio, tá? Se fosse para um bolo, para botar na massa de um bolo, a mesma coisa. Tu não raspa a parte branca nunca, tá? Mesmo limão, laranja, qualquer um que for. Então, uma raspa superficial, tá? E é mais ou menos essa quantidade que vai te render por ser só superficialmente, depende também do tamanho da tua laranja. Ah, Cris, eu quero dar só um toquezinho, eu não quero que fique com aquele sabor de tangerina. Bota menos, tá? Bota mais, bota menos, depende do sabor que você quer. Outra coisa importante para me falar é que eu não vou adicionar a raspinha no momento da cocção. Eu vou dar o ponto, vou desligar e só depois nós vamos acrescentar nossas raspinhas, tá? Isso também é importante saber. Certo? Agora vamos para a receita. Eu vou colocar todos eles aqui, o leite condensado, 395 gramas. O meu creme de leite, 200 gramas. Vou adicionar também aqui. ,200 gramas dá uma caixinha, tá? Uma caixinha de creme de leite. E eu vou adicionar aqui também o meu leite em pó. 20 gramas de leite em pó, tá? A minha raspinha vai ficar esperando aqui, tá bom? Vamos deixar ela lá. Agora eu vou misturar, bem misturado. Tu vai fazer esse recheio, tu vai gostar muito, tá? O gostinho dele é muito bom. Principalmente, com o que ele combina, Cris? Ele combina com outro recheio de chocolate, por exemplo, tá? Ele combina com o pão de ló de chocolate, então o chocolate é muito bem-vindo junto com esse recheio, tá? Eu vou ligar aqui. E a gente vai para a panela, mexendo sempre como se fosse um brigadeiro, afinal é um recheio tipo brigadeiro, tá? O que muda aqui, Cris? Eu faço doce, eu adorei esse recheio, o sabor dele é muito gostoso. E eu faço doce, eu vou fazer doces para minha cliente também.
Para conseguir, para ficar bom o ponto de enrolar, eu não vou dar ponto de enrolar aqui, tá, gente? Mas é uma dica aí para você a mais, já que se caso você faça doce ou queira testar, vai chegar no ponto de enrolar, mas diminui o creme de leite, tá? Diminui, aí eu aconselho 50 gramas só de creme de leite, vai diminuir bastante, tá? Para ficar uma textura gostosa. E a raspinha no final também, do mesmo jeito, tá? Mas aqui a gente tá fazendo recheio, então o que a gente quer? Ponto de recheio. Aproveitando aqui, tá, a minha deixa, eu falando sobre pontos, eu lembrei, eu tenho também, gente, para quem tiver interesse, quem faz doce, um curso só de pontos, tá? Onde eu mostro lá o ponto de bico, o ponto de recheio, o ponto de bala, de brigadeiro, tá? Então, é um curso focado em ponto, para não errar o ponto, tá? Bom, aqui é o mesmo processo. Aqui parece que tem... tu vai ver que no início, como a gente não dissolveu o leite em pó antes, parece que vai ficar com gruminho. Não vai, tá? No decorrer, quando estiver bem quente, ele vai se integrar junto com a massa, vai ficar lisinho, vai ficar o recheio bem lisinho, tá? O que vai aparecer nesse recheio são as raspinhas, tá? Isso não tem como a gente tirar, mas dá um toque todo especial, fica bonito e fica gostoso. Cris, quanto tempo eu vou ficar mexendo na panela? Depende, é relativo, tá? Então não é assim, vai botar os ingredientes na panela, vai mexer por 10 minutos. Não, tá? Vai depender do fogo. Eu tô utilizando fogo alto, tá? Então você já deve estar cansado de saber que eu utilizo fogo alto para praticamente tudo. Mas eu repito que é para deixar claro, tá, gente? Se você estiver fazendo em fogo mais baixo, ou dependendo da chama do teu fogão, de repente o teu alto para mim é baixo, de repente o teu baixo para mim é alto, tá? Então assim vai depender, mas não demora tanto não, tá? É em torno, aqui para mim com o meu fogo, é em torno de 7 minutos, 8 minutos, mais ou menos, tá? Então, é que nem bater um chantilly, não tem um tempo, é o ponto, tá? É assim como tudo que vai para a panela, não é um tempo exato, é o ponto. A gente precisa começar a praticar e a entender, saber ver, saber sentir, saber ter a habilidade mesmo, tá? E para ter habilidade, tu vai ter que botar a mão na massa, não tem outro jeito, né? Então aqui é só cuidar, tá, gente? Panela de fundo grosso, pão duro ou colher de silicone que aguente temperaturas altas e ficar cuidando. Posso rechear cupcake? Pode. Posso fazer trabalho de bico? Pode, mas vai aparecer as raspinhas, tá? Esse ponto ele é muito bom para bico também. Então pode aí decorar em cima um cupcake, fica super gostoso, um cupcake de chocolate com esse sabor tangerina ou de laranja ou de limão. Então deu para ver que o nosso curso é muito versátil. Tu tem aqui uma receita que tu pode utilizar para outras coisas, tá? Então não fica presa, não fica engessada, tá? A Cris ensinou aquela receita daquele jeito só para aquilo, não vou mudar. Não, tá? Experimenta. Sempre experimenta. Aqui tá querendo começar a engrossar já porque primeiro ele afina, tá? Então a gente leva pro fogo, o leite condensado ele é consistente. Se você nunca fez, né? Eu falo porque tem gente que nunca fez, tá, gente? Então assim, ó, não se assuste, vai botar os ingredientes na panela, vai ligar o fogo e vai começar a afinar, vai ficar bem ralinho, tá? Aí depois que ele afinou, ele vai começar a aquecer, começa o processo de cocção, vai mexer lá nas moléculas de todos os ingredientes que estão aqui e vai começar a engrossar, tá? Tá, gente, então aqui, ó, tá querendo começar a engrossar. Esse, como eu disse, é um recheio do tipo cremoso, tipo brigadeiro, só que cremoso, tá? Ele não é dos mais leves,
mas pode ser utilizado sim para pão de ló, tá? Eu utilizo ele faz muitos anos e ele nunca me deu problema, tá? Esse tipo de recheios de brigadeiros no geral, eu comecei a minha história com doces, tá? Não foi com bolos, foi com doces. Então eu já era fichinha lá nos brigadeiros. Eu já entendia muito de brigadeiro. E os meus primeiros recheios, a minha primeira massa foi o pão de ló, meus primeiros recheios foram brigadeiros. Então eu cansei de fazer bolos. Tem gente que diz que o pão de ló não aguenta, não tem estrutura. Para bolos altos não, mesmo, tá, gente? Então muito cuidado, tem que entender da estrutura. Mas o pão de ló para um bolo baixinho, eu já fiz muitas vezes uma camada de brigadeiro e outra de beijinho. Não aconselho para quem está começando, tá? Não aconselho. Aconselho que se for fazer, então faça uma mais leve e uma mais pesadinha, se quiser botar, tá? Ou se não, use recheios mais leves. Mas pode sim, tomando todos os cuidados, tendo certeza que a tua massa está bem estruturada e que está bem nivelada, principalmente, tá? Ó, aqui ele começou a engrossar bastante. Ele não tá no ponto ainda, mas agora a gente começa a cuidar bastante o fundo da panela, tá? Então é assim, tudo, esses macetes, recheio leve, massa leve, recheio pesado, massa pesada, é importante, mas também, gente, tem que entender que a confeitaria saltando. A confeitaria teste. Então, deixa eu te falar assim, ó, se eu não tivesse feito por minha conta, tá? Se eu tivesse estudado sobre confeitaria antes de começar a fazer bolo, porque eu fui estudar mesmo um tempinho depois, tá? Então, entenda que assim, tudo que tu investe na tua área, tu tá ganhando muito tempo. Mas também tem aquela história, se eu tivesse escutado o que estavam falando ali para mim que não podia, eu não teria descoberto que eu posso utilizar um recheio, por exemplo, de brigadeiro no meu pão de ló, tá? Então a gente tem que realmente experimentar. Falam para ti não pode, vai lá e testa para ter certeza. Ó, aqui nós estamos chegando no nosso ponto, tá? O principal, aqui a minha panela olha só, eu vou tirar um pouquinho para falar com vocês. Tem a história assim, ó, tu vai passar no fundo da tua frigideira, vai apitar aqui. Tu vai passar no fundo da tua frigideira e vai dar para ver o caminho. Depende do que, Cris? Depende da espessura da minha panela. A minha é muito pequena, tá? Então, tipo, claro que vai cobrir rápido, então eu não vou por esse ponto, eu vou por esse aqui, ó. Tá caindo em blocos, tá? Ó, dou uma batidinha aqui para tirar um pouco do excesso. E eu vejo se tá caindo em blocos. Se tá caindo em blocos, tá ficando a textura, tá? Isso é importante porque é isso que vai garantir que eu tenho a minha estrutura certa pro meu recheio, tá? Desliga quando tiver certeza que ela vai ter estrutura. Então aqui eu não vou poder ver assim, mas assim eu posso ver. Eu desliguei, tá? Porque eu não quero que ele fique firme demais. A gente gosta do recheio cremoso para comer, porém com estrutura. Então, ó, tofe, tá? Não tá escorrendo, tá? Então, assim, ó, se a tua panela é mais larga, para essa receita, tu vai conseguir ver o ponto passando o caminho, tá? Se ela é mais estreita, vai ficar mais difícil. Então, tu tem que saber sentir e identificar o ponto do teu recheio de várias formas, tá? Então, é mais habilidade mesmo. Certo? Então aqui eu desliguei, eu vou mexer mais um pouco, eu vou puxar tudo as laterais, vou raspar lá o meu fundo, bem nos cantinhos e vou misturar bem. Tá? Essa finalização aqui. O que eu vou fazer agora? Agora vai entrar minhas raspinhas. Tá? E vou mexer, vou misturar. Parece pouquinho, mas fica bem o gostinho, tá? Então, cuidado se tu achar que, eu acho que é muito pouquinho, já vou raspar duas e vou botar. Não, experimenta com uma primeiro, tá? Porque senão vai ficar muito forte. E agora já subiu o cheirinho de tangerina. A gente chama aqui de bergamota, é a mesma coisa que tangerina, tá? Então, depende do lugar, é um nome diferente.
Botei a raspinha, misturei bem e eu preciso sim botar enquanto tá quente, recém desliguei e botei, porque senão ele não vai soltar o óleo, a essência, o óleo da minha raspinha e não vai pegar o sabor como eu quero, tá? Cris, por que que eu não coloco a raspinha? Porque aqui tá cozinhando ainda, tá desligado, mas a gente deixa na panela, o calor tá subindo, tá? Por que que eu não coloco a raspinha no início, quando eu boto lá o leite condensado, o creme de leite e o meu leite em pó? Gente, ao risco, se tu colocar as tuas raspinhas no início e começar a esquentar junto, vai correr o risco de talhar, tá? Vai ficar talhado. Então, tu não vai poder utilizar, vai ficar ruim, tá? Então, a gente coloca no final, mas ainda quente, que é para soltar todo o óleo que a gente precisa e que a gente quer para saborizar o nosso recheio, tá? Eu vou colocar aqui e voilá! É uma delícia. Tu viu que até a cor modificou, ó, ficou bem, como eu disse, bem lisinha, tá, gente? Parece que vai ficar gruminho no início, mas não fica os gruminhos, tá? Se quiser, pode ir lá no início diluir o leite em pó no teu creme de leite antes de começar, não tem necessidade, tá? Mas se prefere, pode ser. Cada confeiteira com suas manias, né? Não vai dar errado. Tá, olha só a consistência dele. E depois parece que tá mole, parece que não vai ter estrutura, mas vai esfriar e vai engrossar, vai ficar mais firme, tá? Então aqui ficou uma bagunça porque ele salta bastante, principalmente porque a minha panela é muito, né? Mas cuidado para não se queimar. Então chega lá, começa a borbulhar, baixa um pouquinho o fogo. Não tem problema, tá? Então era isso, gente. Esse é o nosso recheio saborizado com tangerina. Como eu disse, é um coringa, tu pode saborizar como tu quiser. Ou pode também usar só a base dele, tá? Um grande beijo e eu te vejo na próxima aula.